É isso aí, gente. Mais uma semana de muita luta, dedicação, muito legal. Continua nisso, nesse foco, energia, garra, pra gente estudar e conseguir juntos aprender cada vez mais, fechou? Então vamos corrigir a tarefa sobre o poema das velhas árvores e também tinha um poema lá chamado Luxo, né? Eu tinha esquecido de comentar desse poema visual que também a gente vai conversar agora. Então vamos lá. Estão gostando dos meus áudios, das leituras que eu faço para vocês? Gente, logo de início, a palavra procelas apareceu, né? Então é fundamental vocês pesquisarem no dicionário. Quem pesquisou no dicionário o que procelas? Professora, se tivesse aqui ia ter, né, alguns... vocês estão livres de fazer uma tarefa que a gente fazia junto, né? Dicionário, vou ver de pensar em alguma coisa para vocês fazerem para mim do dicionário. Gente, procelas, essas árvores são vencedoras da idade e das procelas das dificuldades. Então, essa árvore é vencedora, a palavra significa dificuldade, tempestade, desafios. Essas árvores são vencedoras, tá? A palavra eu acho que mais difícil que teria aqui no texto seria essa, fadiga, cansado, e não sei se tem mais alguma outra palavra que estava difícil. Acho que não. Fechou? Então vamos lá. Primeiro exercício. Muito bonita as imagens que o livro escolhe, né, para fazer o texto, cada imagem do livro de vocês. Então uma árvore bem grande, acolhendo a menina, os passarinhos, bem viva, né? O desenho, o artista que faz essa arte, ele é muito bom. Então você observou que o poeta faz uma comparação entre as árvores jovens e as árvores velhas. O que ele compara? A primeira comparação que ele faz é da beleza que existe entre elas e ele conclui que as mais velhas são mais belas que as mais novas, certo? Segundo ponto. Leia o poema novamente e descubra quais palavras servem de pista para que o leitor perceba a comparação entre as árvores novas e as velhas. Qual palavra que ele mostra que ele está comparando as duas árvores? As novas e as velhas. A palavra é mais do que. E também tem a outra expressão tanto quanto. Lá em cima, né? Tanto mais belas quanto mais antigas. E as árvores velhas são mais do que as mais novas. Isso que mostra a comparação, né? São essa expressão que mostra a comparação. Tanto quanto e mais do que. Na segunda estrofe aparecem os pronomes delas e seus. A que se referem? Quem são? Se referem às velhas árvores. Então, gente, olha, é um exercício, esses exercícios, a prática desses exercícios, ela exige essa dedicação, essa leitura mais refinada que a gente diz. Você não está só passando os seus olhos pelas letrinhas, você está identificando o que o texto está dizendo. Fechou? Beleza? Você acha que o poeta menciona somente árvores ou faz alguma outra comparação? A ideia é que vocês percebessem que o poeta não está querendo falar sobre árvores, né? O poeta ele quer falar sobre a nossa vida, sobre o nosso envelhecimento. Lembra que eu comentei com vocês sobre temas? O tema desse poema é envelhecimento. E mostrar que envelhecer é algo que torna a gente belo. Se a gente tem um bom amadurecimento da vida, eu vi esses dias meu filho estava falando, nossa pai, que dozinha do vovô, tá velhinho, que dozinha. A ideia de que ele estava pensando, está perto da morte e tudo mais, né? Ele vai morrer, enfim. O envelhecimento pode, a princípio, só trazer negatividade. É mais fácil de ficar doente, é mais fácil pode-se pensar, está perto da morte, como meu filho falou diretamente. Criança é assim, fala na lata, né? Não espera nada fala direto. Mas o que o poeta está querendo mostrar pra gente é que
a velhice gera maturidade. A velhice gera você ter a beleza de passar por dificuldades, de acolher pessoas, e a gente até vai comentar sobre isso, né? Essa ideia da árvore velha conseguir abrigar os pássaros. Então é lindo imaginar, porque o que uma pessoa mais velha pode fazer? Os pais, eles nos acolhem, eles nos recebem, eles nos protegem. Então, o que gera isso? Amadurecimento. Então, é isso, para mostrar que o poema, compara árvores velhas com pessoas velhas. Fechou? Em qual estrofe essa comparação fica clara? Na terceira estrofe. Deixa diretamente, fica bem claro. Tem um você sabia, mas não precisamos conversar disso. Beleza. Se a palavra envelheçamos não fosse repetida, o sentido do texto mudaria? Não, daria para entender. Porque o poeta preferiu repetir a palavra, a gente não tem como saber, não, meu filho falando todo dentro da cabeça dele, né? A ideia é que ele consegue, ele quer ressaltar, ele quer deixar claro, ele quer enfatizar, ele quer deixar em evidência que a velhice é uma coisa boa, tranquila, legal. Olavo Bilac esclarece porque acha que as árvores velhas são mais belas do que as novas? Sim, ele esclarece e já estava mostrando para vocês. Diz que as pessoas e os animais podem aproveitar sua sombra e seus frutos para saciar fome e cansaço. Pensa o quanto, a família é o melhor exemplo para isso, né? Pensa a dedicação dos pais de vocês trabalhando para que vocês não trabalhem e possam usufruir dos frutos do trabalho dos pais de vocês. Os pais de vocês se dedicam para que vocês usufruam. Então eles dão frutos, são árvores. A figura aqui é uma metáfora, uma analogia. A gente compara uma coisa para falar de outra. Então o poeta faz isso aqui. Compara árvores para falar do ser humano, que dá frutos, que acolhe. Aí o poema que eu não comentei, muito legal que o cara fez, né? O Augusto de Campos, em 2001. Ele foi escrevendo luxo de ostentação, de extravagância, de ter muito, algo de luxo, mas com a palavra luxo ele escreveu lixo. Certo? Aí, nesse poema, cada letra da palavra lixo, maior, é composta por repetições da palavra luxo. Que efeitos de sentido esse jogo de palavras provoca? Gente, eu imagino que essa questão vocês devem ter tido um pouco de dificuldade. Vamos ver aqui a resposta que o livro dá. O jogo de palavras remete ao fato de que o lixo pode ser composto pelo luxo. Então, uma primeira resposta do autor do livro. O luxo produz muito lixo. Quanto mais luxo, você tem um lixo gigante. Ou de que há algo de luxo no lixo. Então, o lixo pode ter algo de luxo. E tem muita gente que vive do lixo, que consegue pegar o lixo, reciclar, produzir questões sensacionais, produtos, arte e tira o luxo do lixo. Então, tá vendo o quanto essa interpretação é grande? Essa era difícil de ter. E mais uma ainda, de que há lixo no luxo. Então, ao contrário, de que você ter uma vida de muito luxo, de muita ostentação, de muito ter, isso não tem muito valor, isso é uma vida que é um lixo. Cada um de vocês, aqui, isso daqui só teria como a gente fazer juntos, né? Ver o sentido que cada um conseguiu ter para essa poesia, para esse poema. Mas o fundamental é você tentar ter essa interpretação, é você tentar tirar alguma sacada, beleza? Em que medida a escolha da fonte para grafar luxo, né? A palavra luxo tem uma fonte,
tem um estilo de desenho. A palavra fonte para letra é qual é o desenho que ela é feito, né? Então, a gente tem, quando a gente escreve aqui, as minhas letras elas estão numa fonte. Mas eu posso escrever o F, por exemplo, assim. Eu posso escrever o F assim. São fontes diferentes. Eu posso escrever o F tipo estilizado, assim. São várias fontes, certo? Então, em que medida a escolha da fonte para grafar... Por isso que, gente, alguns exercícios seria interessante eu ler com vocês, para vocês compreenderem. O que é fonte? É fonte de água? Porque quando a gente pensa em fonte é isso, né? O que é a fonte para grafar? Grafar, o que é grafar? É girafa? O que é grafar? Grafar é escrever. Então pode ser que em alguns momentos, é aí que vocês têm que me explicar. Tá difícil ler os exercícios? Querem que eu leia quando eu estou tendo a explicação na segunda-feira? Querem que eu leia as atividades com vocês? Vocês falem para mim isso no próximo encontro, fechou? Porque ficar, por exemplo, para fazer um exercício desse, ficar buscando os pais de vocês, aí que fica complicado. A ideia é que vocês consigam ter autonomia ou usufruam do professor para auxiliar vocês nos estudos, certo? Então, em que medida a escolha da fonte para grafar a palavra luxo concorre para o efeito de sentido pretendido pelo poeta? Que sentido a letra que ele usou ajuda o poeta a dar um sentido para o que ele quer dar? Vamos lá. Para o autor do livro, o estilo de letra é extremamente rebuscado. Olha a resposta do cara. Será que você respondeu isso? Então, a letra ela é mais rebuscada mesmo, né? É uma letra mais grande, com detalhes e tal. Então é uma letra mais rebuscada, mais refinada, mais cheirosinha, gostosinha. Então ela é uma letra rebuscada, lembrando escritas antigas. Desse modo o autor ironiza o luxo. A palavra ironia, ele está mostrando que o luxo não é tão luxo assim. Já que é difícil decifrar as formas das letras em meio a tantos elementos supérfluos. Gente, essa resposta, eu não acho que é uma resposta que uma criança de 10 anos consegue dar. Mas pode ser que ela dê outra muito mais excelente do que essa. É interessante a análise, mas dá para ver que é uma resposta de um adulto, que consegue analisar a letra que é mais rebuscada, que lembra as letras antigas, e ele quer ironizar o luxo. Eu não acho que vocês responderiam isso, mas eu gostaria de saber o que vocês responderam. Essa letra que ele utilizou ajuda a ele mostrar o sentido que ele quis dar? Primeiro que vocês tinham que saber qual o sentido que vocês quiseram dar, né? Qual o sentido que vocês entenderam. Para mim é claro que o sentido que o poeta quer dar é a ideia de que o luxo ele é um lixo, de que não tem valor no luxo, que o luxo, essa vida cheia de coisas, de bens, de riquezas, de bens materiais, para o autor ela é um lixo. Agora, em que medida essa letrinha que ele usou para o luxo ajuda, aí a gente teria que pensar. Gente, é isso. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. A gente já ficou 13 minutos nessa correção. Então, beijo no coração de vocês. Até semana que vem.